Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui para estudarmos juntos a nossa lição da Escola Sabatina. Vamos iniciar hoje uma nova temática e nas próximas 13 semanas, então, nós estudaremos sobre o amor e a justiça de Deus. Está aqui a capinha da nossa nova lição, nosso novo estudo. Você tem aí à sua disposição no site da Casa Publicadora Brasileira para você adquirir o seu estudo, ou também na internet, você tem gratuitamente no CPB+. Você tem gratuitamente o estudo ali da lição da semana. Então é importante aí você adquirir o estudo para podermos aí juntos estudarmos e aprendermos um pouco mais sobre essa temática, o amor e a justiça de Deus. É interessante que é uma temática que eu já escutei muitas pessoas falando, da seguinte maneira: Deus é amor, mas é justiça. Quando a pessoa ela fala dessa forma, Deus é amor, mas é justiça, parece que são características opostas. Então, Deus é amor, mas, então um conectivo aí, de oposição, Deus é amor, mas é justiça. Como se fossem características que não se complementassem, mas fossem características opostas. E é evidente que nós vamos estudar nesse trimestre, vamos aprender, vamos entender um pouco melhor que essas características elas são complementares, não são opostas. Deus é justiça porque é amor, Deus é amor porque é justiça, porque é justo, enfim. Então são características que se complementam, não são características opostas. Isso eu estou frisando no início do estudo da lição, porque é uma ideia importante nós termos em mente essa questão para estudarmos então esse assunto durante o trimestre, durante as próximas 13 semanas. Entender que Deus é amor e justiça, A sua justiça faz parte do seu amor, Então ele não seria amor se não fosse justo, Ou não seria justo se não fosse um Deus amoroso. Então não são características opostas, são características que complementam a essência do próprio Deus. E na lição número 1, que é a lição dessa semana, dessa primeira semana do trimestre, nós vamos estudar Deus ama com generosidade. Deus ama com generosidade. É o tema da lição dessa semana. Eu vou dar só uma passadinha aqui, acho que vale a pena nós falarmos quais serão as temáticas que nós abordaremos então no estudo da lição deste trimestre. Na primeira semana vamos ver que Deus ama com generosidade. Depois, na segunda semana, o amor da aliança. Na terceira semana, agradando a Deus. Na quarta semana, um Deus apaixonado e compassivo. Na semana 5, a ira do amor divino. Depois, na sexta semana, o amor de Deus pela justiça. Na sequência, na sétima semana, o problema do mal. Na oitava, livre-arbítrio, amor e providência divina. Vamos ver aí como também essa questão do livre-arbítrio faz parte da essência do amor de Deus, ter criado seres com livre-arbítrio. Mas é só na lição 8. Na nona lição, o conflito cósmico. Na 10ª, regras de engajamento. Na 11ª, o que mais eu poderia ter feito. 12ª semana, amor e justiça, os 2 maiores mandamentos. E para fechar, na 13ª semana, o amor é o cumprimento da lei. Então, estão aí as 13 temáticas que vamos estudar nesse trimestre, os 13 temas. Bem, como nós falamos, o tema de hoje é Deus ama com generosidade. É interessante que lá em Mateus, capítulo 26, verso 34, nós vemos que Jesus ele predisse, Jesus ele falou para Pedro que Pedro o negaria 3 vezes. Então, foi predito pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, que Pedro o negaria 3 vezes, ali antes da crucificação de Cristo. Após a ressurreição de Cristo, e aí lá em João capítulo 21, no verso 15 a 17, nós vemos esse momento, Então, depois da ressurreição de Jesus, ele apareceu para os discípulos algumas vezes, e numa dessas vezes, Jesus interroga Pedro. Então, Pedro negou Jesus 3 vezes antes de Jesus ser crucificado, e após, então, Jesus ter sido crucificado, ter morrido e depois ter ressuscitado, ele encontra os discípulos e ele vai interrogar Pedro. Veja o que Jesus pergunta para Pedro lá em João 21, verso 15 ao verso 17. Diz assim: depois de terem comido,
Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Perceba que Jesus, né, o amor de Cristo ali é tão evidente que ele dá, né, a oportunidade de restauração a Pedro. É por isso que nós vemos um Deus que ama com generosidade. Pedro negou Cristo 3 vezes antes dele ser crucificado. E após a ressurreição de Jesus, ele encontra Pedro e ele dá a oportunidade dessa restauração. É evidente que Pedro se arrependeu profundamente daquilo que havia feito. E aqui nós vemos então o amor de Cristo, né? Dando oportunidade de restauração, dando oportunidade para Pedro agir diferente, para Pedro responder diferente. E é claro, Pedro ele responde esse amor de Jesus, né, de forma positiva. Sim, Senhor, tu sabes que amo, tu sabes que amo. E a gente vê depois na sequência, né, a importância que Pedro teve ali após a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, a importância que Pedro teve junto com os outros discípulos na propagação da mensagem do Evangelho. Então veja, né, Deus ele ama tanto os seres humanos, ele ama com generosidade que ele dá oportunidade para nós fazermos diferente. Então nós pecamos, nós erramos, nós o negamos, mas ele dá a oportunidade para nós fazermos diferente, para nós respondermos diferente. E Pedro então aproveitou essa oportunidade e respondeu de forma positiva, né? Tu sabes que amo, tu sabes que amo. E ele teve a oportunidade de responder por 3 vezes, né, que amava a Jesus. Na sequência, nós vemos que uma forma de compreendermos, né, o amor de Deus por nós é conhecendo o modo que Deus demonstrou, né, atuou na história, né, demonstrou esse amor na história do seu povo. E lá em Êxodo, capítulo 33, deixa eu abrir aqui, Êxodo capítulo 33, no verso 15 a 22, nós temos um momento muito interessante, que é quando, logo após o povo ter pecado contra Deus, né, Moisés ele sobe ao Monte Sinai, encontra Deus ali, ele desce do Monte Sinai com as tábuas dos 10 mandamentos, entregues pelo próprio Deus, né, escritas ali pelo próprio Deus, mas o povo estava achando que Moisés estava demorando muito, o povo estava ali, né, ansioso, Moisés demorando a descer do monte, achou que tinha acontecido alguma coisa, que Moisés não ia voltar, e o povo então se afasta de Deus, cria ali, né, um bezerro de ouro para ser ali o Deus deles a partir daquele momento. Eles adoram o bezerro de ouro. E Moisés, quando volta, joga as tábuas no chão, quebra as tábuas dos 10 mandamentos, mas Moisés ele intercede pelo povo. Moisés intercede pelo povo. Dentro desse contexto, então, num contexto onde o povo ele quebra a aliança com Deus, a verdade é essa, o povo ele quebra a aliança com Deus. Existe ali uma aliança, e o povo ele desobedece, se afasta, quebra a aliança, cria um bezerro para ser colocado no lugar de Deus, um bezerro que seria adorado no lugar do próprio Deus. E Moisés ele intercede pelo povo. Então, dentro desse contexto da intercessão de Moisés pelo povo de Israel naquele momento, pelo povo hebreu naquele momento, Moisés ele roga a Deus que Deus lhe mostrasse a sua glória. Lá no verso 19 do capítulo 33 de Êxodo, diz o seguinte: então ele disse, rogo-te, o verso 18 e 19, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória, Moisés falando para Deus.
Na sequência nós temos assim: respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui a lição ela traz um texto muito interessante, que fica fácil de compreender esse verso, que diz assim: como Criador, ele tem todo o direito e autoridade para ser generoso em sua misericórdia e compaixão. Então o texto aqui, quando Deus fala para Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti, te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui mostrando a autoridade de Deus como Criador, a autoridade que ele tem como Criador para ser generoso em sua misericórdia e compaixão. Então Deus ele pode ser generoso em sua misericórdia, porque ele é o Criador. Então ele tem a autoridade para ser generoso, para ser misericordioso, e tem a autoridade para demonstrar o seu amor pelo povo, pelo fato dele ser o próprio Criador. Isso é muito interessante. Então, o contexto aqui a gente vê que é a quebra da aliança, e nós temos um Deus, então, que escuta ali Moisés, intercedendo pelo povo, intercedendo por aqueles que se arrependeram verdadeiramente do seu pecado. E logo na sequência, quando você segue no capítulo 34 de Êxodo, logo no capítulo seguinte, nós temos então as segundas tábuas da lei. Nós vemos Deus ele refazendo essa aliança que o povo quebrou. Então veja a autoridade de Deus. O povo quebra a aliança. Moisés ali intercede pelo povo. E Deus, com a sua autoridade de Criador, ele é misericordioso, demonstrando a sua compaixão, o seu amor pelo povo. E ele então refaz essa aliança. E você tem então as segundas tábuas. Deus ele faz novamente as tábuas para então que o povo tivesse ali, entre eles ali, a sua lei, e algo que completasse então aquela aliança, que fosse visível a aliança de Deus com o seu povo. Então o Deus de amor, um Deus de amor que perdoa, que é misericordioso, que demonstra a sua compaixão, e isso demonstra a sua autoridade como Criador. Na sequência, na lição de segunda-feira, nós temos aqui algo muito interessante, lá em Oséias capítulo 1, no verso 2, Oséias capítulo 1, verso 2, nós vemos assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Perceba que Oséias, nós percebemos que o profeta Oséias, ele passa na prática aquilo que Deus ele passa com a humanidade, devido à infidelidade do seu povo. Então Oséias, aqui o contexto a sua mulher o trai, a sua mulher é infiel a ele, e aqui o Senhor então fala: vai, toma tua mulher, toma mulher de prostituições, porque ela foi infiel, ela se prostituiu, e então terás filhos de prostituição com ela. E aqui você vê então Oséias, ele compreende na prática aquilo que Deus passa com o seu povo, porque a ideia aqui é mostrar que o povo ele é infiel. O povo de Israel foi infiel, o povo ele se prostituiu, o povo ele foi idólatra, o povo se afastou, o povo foi infiel à aliança do Senhor. Mas mesmo assim, o amor de Deus ele é incondicional, e a ideia aqui é essa, mostrar que Oséias ele ama de forma incondicional, porque o seu amor não foi correspondido. O seu amor não foi correspondido, a sua mulher o trai, o seu amor não foi correspondido. Da mesma forma que muitas das vezes o amor que Deus tem pela humanidade, o amor que Deus tem por mim, por você, ele não é correspondido. Mas ele nos ama incondicionalmente. Então, por mais que nós sejamos muitas vezes infiéis ao Senhor, desobedecemos, quebramos a aliança que o Senhor fez conosco, ele continua nos amando.
Porque o amor de Deus, ele não depende de que o amemos também. Veja, entre os seres humanos é muito comum, né? Nós escutarmos, né? A pessoa, eu amo aquela pessoa, né? Mas aquela pessoa tem que me amar também. Né? Eu te amo, mas você tem que me amar também. Né? Eu quero demonstrar meu amor por você, mas você tem que demonstrar também o seu amor por mim. Parece que é um amor condicional, um amor que depende de algo, depende que o outro corresponda. Aqui nós vemos que Deus, ele ama a humanidade incondicionalmente. Os seres humanos se afastam de Deus, né? Ficam longe de Deus, mas ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus não depende de nada, não tem uma condição para ele nos amar, ele simplesmente nos ama. E lá em Oséias capítulo 14, destacaria o verso 4 de Oséias 14, a gente vê isso de forma muito, muito nítida, que diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então veja, né? Por mais que o povo seja infiel, né? Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então é um Deus que ama de forma incondicional. Né? A ideia dessa temática aqui de Oséias é compreendermos que Deus nos ama de forma incondicional, mesmo sendo infiéis a Deus, mesmo nos afastando, mesmo nos prostituindo, né? Mesmo idolatrando outros deuses, colocando outros deuses acima do nosso próprio Deus, ele continua nos amando de forma incondicional. É por isso que ele nos busca. É por isso que ele sempre nos busca. Por mais que nós pequemos, por mais que nós nos afastemos dele, ele nos busca. Por quê? Porque ele nos ama. Essa é a ideia, né? Na lição de terça-feira, nós percebemos aqui, né, de forma complementando essa lição de segunda-feira, que Deus ele não precisa de absolutamente nada. Né? Então, portanto, ele concede o seu amor de forma voluntária. Lá em Atos, capítulo 17, verso 25. Deixa eu só abrir aqui. Atos 17, no verso 25, diz o seguinte: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, um Deus que não precisa de nada. Ele não precisa do nosso amor para ele ser Deus. Ele não precisa que nós, seres humanos, façamos alguma coisa para que ele exista. Não, ele não precisa de nada. Né? Ele não é servido por mãos humanas. Ele não precisa de nada. Então, o seu amor, né, ele nos concede voluntariamente, porque ele não precisa de nada. Ele nos ama, simplesmente nos ama. Em João capítulo 17, verso 24, complementando essa ideia, João 17, verso 24, tem algo muito interessante aqui, porque alguns talvez achem que Deus criou os seres humanos para que os seres humanos eles fossem objetos para que Deus pudesse então demonstrar o seu amor. Né? Então Deus ele cria os seres humanos, né? Alguns pensam assim, que Deus cria os seres humanos para que os seres humanos sejam objetos do seu amor. Então Deus ele tem amor para dar, digamos assim, né? E aí ele precisa criar então seres para que ele dê esse amor. Perceba o que diz lá em João capítulo 17, verso 24, diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Né? Jesus falando isso, né? Então, porque me amaste antes da fundação do mundo. Aqui fica claro que na Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sempre existiu ali um relacionamento de amor recíproco, né? Um relacionamento de amor, ou seja, né, eles já haviam um relacionamento de amor, não havia necessidade de criar, né, outros seres para que fossem objetos do seu amor, porque já existia esse amor entre eles, sempre existiu, desde sempre. Então, Deus ele nos ama não para sermos objetos do seu amor, ele
ele nos criou, perdão, né? Ele não nos criou para que sejamos objetos do seu amor. Ele nos criou porque ele nos ama. Ele nos criou por amor, não para demonstrar o seu amor. Ele nos criou por amor, né? Isso precisa estar bem nítido na nossa mente, né? Então, o fato de criar o mundo foi um ato de amor generoso. E ele continua, evidente, nos amando, mesmo após a queda. É interessante que a queda, né, a entrada do pecado no mundo, qual é a principal consequência do pecado, da entrada do pecado no mundo? A principal consequência foi a quebra do relacionamento, né? Foi o afastamento de Deus dos seres humanos. Essa é a principal consequência. E a partir desse afastamento, a gente vê tanta maldade acontecendo, né? Então, os seres humanos, quando pecam, esse relacionamento ele é quebrado. Mas Deus nos ama tanto que antes mesmo de nós termos sido criados, Ele criou um plano para que esse relacionamento ele fosse restaurado, né? Porque o pecado ele quebra esse relacionamento entre nós e Deus. Mas mesmo antes de sermos criados, veja, Deus ele não cria um plano da salvação após a queda. Deus ele não cria um plano da salvação após a criação. Ele cria um plano para a restauração antes mesmo de nós termos sido criados, antes mesmo da humanidade ter sido criada. Deus ele nos ama tanto, sempre nos amou, que ele criou um plano antes mesmo da criação, né? Então essa é a demonstração do amor de Deus, né? Um plano para restaurar justamente esse relacionamento que seria quebrado com a entrada do pecado no mundo. Lá em Mateus 22, no verso 1 ao verso 4, Mateus 22, verso 1 ao verso 4, nós temos aqui a parábola das bodas, né? A parábola do casamento, onde nós temos justamente esse amor de Deus, né, que busca os seres humanos, né? A demonstração desse amor. Então, que nós temos uma parábola onde mostra a semelhança, né, do reino dos céus, como fala lá no verso 2 do capítulo 22 de Mateus, diz que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, o reino dos céus é semelhante a um rei que vai ali fazer uma festa de casamento para o seu filho. E por quê, né? Eu não vou ler aqui todo o texto, toda a parábola, depois você pode ler com calma, do capítulo 22 de Mateus, do verso 1 ao verso 14. Mas o que a gente vê aqui é um rei que preparou uma festa, que envia mensageiros para avisar, né, os convidados dessa festa, só que esses convidados eles não deram ouvido a esses mensageiros, não deram ouvido, né? E o rei enviava novamente mais mensageiros, e essas pessoas não davam ouvidos, e ele enviava outros mensageiros, e essas pessoas, além de não dar ouvidos, começaram então a agredir, né, esses mensageiros, né, a agir com violência para com esses mensageiros. E a gente vê lá no final, né, no verso 9, né, o rei falando: "E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes", né? E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. E na sequência, a gente vê que a ideia dessa parábola, lá no finalzinho do verso 14, né, que tem a frase, né, que talvez vocês já tenham escutado, né, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, justamente porque todos são convidados, né, para participar da festa que o rei preparou. Todos são convidados, mas poucos escolhidos. Aqui escolhidos, como a lição nos mostra, né, que vem do grego eklektos, né, esses escolhidos, né, dos eleitos. Na verdade, não a questão que ele escolheu aqueles, que ele convidou a todos, né, mas os escolhidos aqui são aqueles que aceitaram livremente o convite, né? Então, eleitos, escolhidos, aqueles que aceitaram o convite. Então, muitos são chamados, todos são chamados, todos são convidados para participar dessa festa, mas poucos são aqueles que aceitam o convite, né? Então aqui a gente já não é a lição ainda que vai falar do livre-arbítrio, não é essa a primeira lição, mas a primeira lição geralmente
ela aborda um pouco das várias temáticas que vão ser abordadas durante o trimestre. Aqui a gente já vê a questão do livre-arbítrio, né? Então, Deus ele convida todos a fazerem parte, né, da sua festa que está preparando, né? Da festa que está preparando para receber aqueles que se arrependerem verdadeiramente, né? Ele chama todos para que aceitem o sacrifício de Cristo Jesus na sua vida, aceitem Jesus como seu Salvador. Ele convida todos, mas poucos são, muitas das vezes, poucos são aqueles que aceitam o convite, né? Nesse sentido que são poucos os escolhidos, porque poucos aceitam o convite, poucos aceitam voluntariamente esse convite, porque tem a questão do livre-arbítrio, que também é uma demonstração clara do amor de Deus. E para fechar, lá em Mateus 23, aqui já no capítulo próximo, né? 23, verso 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, né, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes, né? Na verdade, esse texto complementa a ideia que nós estávamos abordando ainda há pouco, porque lembra, né, do rei que enviava os mensageiros na parábola das bodas, e esses mensageiros eles foram atacados, foram maltratados. Aqui da mesma forma, né? Como que Deus, né, ele quer salvar todos. Ele quer salvar todo mundo. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Infelizmente, como nós falamos, nem todos vão aceitar o convite. Lá em João capítulo 10, verso 17 e 18, João capítulo 10, verso 17 e 18, nós temos assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E para fechar, em Gálatas 2:20, Gálatas 2:20, Gálatas 2:20 diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Veja, então, a cruz, ela foi a manifestação suprema do amor de Deus. Né? A cruz. E Cristo, ele deu a sua vida voluntariamente. Né? Cristo, ele se entregou por nós de livre vontade. Ele não precisava fazer nada disso. Ele não tinha obrigação de fazer nada disso. Então o próprio Deus se encarnou, se fez homem, morreu em nosso lugar. Essa é a grande, né, a grande manifestação, né, a suprema manifestação do amor de Deus. E dessa forma, então, executando o plano, né, da salvação que nós falamos anteriormente, que foi criado antes da criação dos seres humanos. Então, diante de tudo isso que nós aqui discutimos, nós podemos fechar a lição, talvez fazendo uma reflexão, pensando que Deus ele esteja perguntando para nós hoje. Assim como ele perguntou para Pedro, né, que nós vemos no início da lição, talvez ele pergunte para você hoje: tu me amas? Tu me amas? E diante de toda essa reflexão, diante de toda essa temática que nós aqui conversamos hoje, né, qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta para esse Deus que tem demonstrado o seu amor durante toda a história e continua demonstrando o seu amor por cada um de nós ainda hoje? Qual é a sua resposta para essa pergunta? Então nós vamos estudar, né, nas próximas semanas essa temática tão bela, né, que é do amor de Deus, né, o amor e a justiça de Deus. Na primeira lição, ela, como nós falamos, ela traz aí um pequeno resumo de tudo aquilo que nós vamos destrinchar nas próximas lições. Então, que você possa abrir o seu coração, a sua mente, para compreender ainda um pouco mais o amor, né, infinito de um Deus que se fez homem, se humilhou e morreu em nosso lugar. E para isso, então, por causa disso, né, nós hoje temos acesso à salvação e à vida eterna em Cristo Jesus. Que a sua resposta a essa pergunta, né, tu me amas, possa ser também a resposta que Pedro deu, né? Sim, Senhor, tu sabe
que eu amo. Mas é evidente que a nossa resposta não pode ser apenas teórica, né? As nossas ações, elas vão mostrar se nós realmente amamos a Deus. Amar na teoria é muito fácil. Na verdade, amar na teoria é uma enganação, a verdade é essa, né? Quando nós amamos, esse amor ele é demonstrado. As pessoas percebem que existe amor ali naquele momento. Então, que nós possamos não apenas amar na teoria, né? Mas amar Deus na prática do nosso dia a dia. Que Deus te abençoe e a gente se vê então na lição de número 2. Até lá!